Quando as pessoas olham para a minha trajetória, elas procuram o grande momento. Querem saber qual foi a jogada brilhante, o segredo, o dia exato em que tudo virou. Querem a versão cinematográfica da riqueza. Imaginam aqueles bolsões de jornal, de filme, uma sala cheia de gente gritando, telas piscando, um golpe de gênio executado no segundo perfeito. Mas eu vou te contar um segredo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Essa versão não existe, nunca existiu. Riqueza real não é construída num único dia de brilhantismo. Riqueza real é entediante, quase insuportável. Se você quer entender como o patrimônio de verdade é construído e como ele é destruído, tem uma analogia muito boa que é a seguinte: precisa parar de olhar para os furacões e começar a prestar atenção nos cupins. Quando uma casa desmorona, a maioria das pessoas imagina uma tempestade violenta, um furacão que chega do oceano e arranca o telhado em 10 segundos. No mundo financeiro, o furacão é o crash da bolsa, o investimento imobiliário que deu errado, a startup que foi a zero. Todo mundo tem medo do furacão, mas furacão é raro. O que destrói a maioria das casas é invisível. São os cupins. Cupim não faz barulho, não anuncia a chegada. Fica no escuro roendo a fundação 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma mordida minúscula de cada vez. Por anos você não percebe. A casa parece perfeita por fora, mas por dentro a estrutura está sendo devorada em silêncio. E um dia, sem aviso, tudo desmorona sob o próprio peso. Os seus hábitos diários são os cupins da sua vida financeira. A maioria das pessoas não fica pobre por causa de um furacão. Fica pobre porque tem 1000 cupins negativos roendo o capital e o foco todos os dias. O gasto que parece pequeno, as 3 horas perdidas no celular, a necessidade constante de comprar coisas para impressionar pessoas que nem estão prestando atenção em você. Tudo isso parece inofensivo no momento, mas acumulado em 10, 20, 30 anos garante uma vida de escravidão financeira. Mas existe o outro lado dessa lei. Você pode criar cupins positivos, pode adotar hábitos minúsculos e invisíveis que constroem em silêncio uma fundação inquebrável. Ao longo de décadas investindo na Bolsa Brasileira, eu não fiz milhares de previsões macroeconômicas brilhantes. Não inventei nada. Não tive acesso à informação privilegiada. Pratiquei alguns hábitos pequenos, todos os dias. Esses hábitos não eram empolgantes, não me faziam parecer sofisticado. Na verdade, muita gente achava que eu era antiquado, conservador demais, sem visão. Mas eu fiz na segunda, fiz na terça, fiz durante décadas. E esses hábitos minúsculos e entediantes se compuseram numa estrutura de patrimônio que nenhuma crise consegue derrubar. Hoje vou compartilhar 5 desses hábitos com você, mas preciso te avisar antes. Quando você ouvir esses hábitos, seu ego vai querer rejeitar. Seu cérebro vai dizer que essas ações são pequenas demais para fazer diferença, que você precisa de algo mais complexo, mais emocionante, mais arrojado. Ignore essa voz. Ela é o cupim disfarçado de conselho. Se você está pronto para parar de esperar pelo grande golpe e começar a construir a fundação, preste atenção no que vem a seguir. O primeiro hábito é o que eu chamo de pilha do difícil demais. E tem tudo a ver com humildade intelectual, que é uma coisa rara e valiosíssima,
Vamos falar sobre o ego, especificamente o ego das pessoas inteligentes. Quando você passa pelo sistema de educação formal, você é recompensado pela complexidade. A redação simples tira a nota mediana. O trabalho cheio de palavras difíceis, teorias intrincadas e referências obscuras tira a nota máxima. Isso condiciona o cérebro de uma forma muito específica. Treina você a associar complexidade com inteligência e simplicidade com mediocridade. Então essas pessoas brilhantes se formam e chegam ao mercado financeiro aplicando a mesma lógica acadêmica ao jogo real. Olham para um negócio simples, uma empresa de energia elétrica, um banco que paga dividendo há 40 anos, uma companhia de saneamento básico e o ego rejeita na hora. Isso é fácil demais, é entediante demais. Preciso de um desafio à altura do meu intelecto. E vão buscar a empresa de tecnologia revolucionária, que ninguém entende direito, o fundo estruturado com 15 páginas de prospecto, o instrumento financeiro que exige calculadora avançada para ler o regulamento, mas a verdade inconveniente do mercado é que ele não dá nota extra pela dificuldade. R$1 de dividendo de uma empresa simples, previsível e entediante compra exatamente a mesma coisa que R$1 de dividendo de uma empresa complexa e revolucionária. O mercado não distribui troféu por nível de sofisticação. Eu desenvolvi um hábito simples para me proteger disso. Toda vez que aparece uma proposta de investimento, uma empresa, uma oportunidade qualquer, eu faço uma pergunta direta. Consigo entender claramente como esse negócio ganha dinheiro, quem são os concorrentes e como vai estar daqui a 10 anos? Se a resposta não aparecer com clareza, eu passo. Sem culpa, sem angústia, sem medo de estar perdendo algo, simplesmente passo e sigo para a próxima. Isso é o que chamo de pilha do difícil demais. Não porque sou preguiçoso, porque entendi que o tamanho do círculo do que você conhece importa muito menos do que saber exatamente onde está a fronteira desse círculo. A maioria das pessoas tem medo de parecer ignorante. Se alguém pergunta sobre uma nova criptomoeda ou um produto financeiro complicado, elas fingem que entendem, usam jargão para esconder a ignorância. Mas patrimônio de verdade é construído por quem tem força psicológica suficiente para olhar nos olhos de alguém e dizer sem vergonha: não entendo isso, não é para mim, passo. Sua riqueza não vai ser definida pelos problemas complexos que você resolver, vai ser definida pelos desastres que você ativamente evitar. Abrace o simples, pule a cerca de 1 palmo, deixa a cerca de 2 metros para quem quer parecer impressionante. O segundo hábito parece passivo, parece lento, parece que não serve para nada no curto prazo. E é exatamente por isso que quase ninguém pratica com consistência suficiente para ver o resultado. Chamo de máquina de composição invisível. É o hábito da leitura profunda e diária. Olha para o investidor médio hoje. Ele é viciado em ruído. Fica na frente de 2 telas vendo o número vermelho e verde piscar. Atualiza o feed a cada 5 minutos procurando o último rumor. Assiste programa financeiro onde todo mundo grita sobre a crise iminente. Ele chama isso de pesquisa. Acredita que porque está consumindo uma montanha de dados por dia, está acumulando conhecimento. Está completamente errado. Ele não está acumulando conhecimento. Está queimando foco cognitivo com dopamina barata.
está confundindo o movimento com progresso. Existe um conceito que chamo de meia-vida da informação. A maior parte do que você consome na internet tem meia-vida de 24 horas. A manchete de hoje é irrelevante, amanhã à tarde. O boato sobre a ação que vai disparar essa semana não vale nada na semana que vem. Se você alimenta seu cérebro com informação temporária, sua riqueza vai ser temporária. Mas existe outro tipo de informação, com meia-vida de décadas, psicologia humana, história dos negócios, ciclos econômicos que se repetem, comportamento de mercado em momentos de pânico e euforia. Se você alimenta seu cérebro com conhecimento permanente, sua riqueza vai se tornar permanente. Meu escritório sempre foi uma biblioteca, sem tela piscando o preço em tempo real, sem televisão gritando notícia, silêncio. Meu hábito, o que construiu a base intelectual de tudo que fiz, é entediante para a maioria das pessoas. Eu leio todo dia balanços de empresas em que nunca investi, biografias de empresários que morreram há 50 anos, história econômica do Brasil, relatórios anuais de setores que parecem não ter nada a ver com o que estou fazendo. E as pessoas não entendem por quê. Pensam que leitura funciona como prova escolar. Lê o fato, memoriza, usa no dia seguinte para ganhar dinheiro. Não funciona assim. Conhecimento verdadeiro é um mecanismo de composição lento e silencioso. Quando você lê um relatório entediante sobre uma empresa de distribuição de energia hoje, provavelmente não vai te render um centavo amanhã. Você vai guardar o relatório e pensar que perdeu tempo. Mas 10 anos depois, uma oportunidade vai aparecer na sua frente. E porque você leu aquele relatório chato uma década atrás, seu cérebro vai reconhecer um padrão que ninguém mais na sala consegue enxergar. Vai conectar um ponto que para os outros é invisível. É assim que se constrói uma vantagem intelectual que ninguém consegue copiar uma página de cada vez ao longo de décadas. Intensidade é ilusão. Consistência é a única coisa que realmente move o resultado. A sua aplicação prática para esse hábito é simples. Desconecte do ruído com violência. Pare de checar a carteira a cada 2 horas. Pare de ler o fluxo infinito de notícia financeira. Pegue essa mesma energia ansiosa e redirecione para conhecimento permanente. 1 hora por dia lendo algo completamente desconectado do ciclo de notícias. Uma biografia, um livro sobre comportamento humano, a história de uma crise econômica que aconteceu antes de você nascer. Faça isso em silêncio, sem anunciar para ninguém, sem postar nas redes, só alimente a máquina. Em 5 anos, você vai olhar ao redor e perceber que está operando num plano intelectual completamente diferente das pessoas que ficaram disputando o ruído. O terceiro hábito é o que mais vai custar psicologicamente, porque vai contra tudo que a sociedade moderna recompensa. Chamo de maestria do quarto vazio, ou, dito de forma mais direta, a recusa absoluta do vício em ação. O profissional moderno tem pavor do silêncio, pavor de ficar completamente parado. Se você colocar uma pessoa comum num quarto vazio sem nada para fazer, em 3 minutos ela vai tirar o celular do bolso. As pessoas precisam de estimulação constante, precisam se sentir ocupadas. Em psicologia comportamental, isso se chama viés de ação. Quando o ser humano sente ansiedade, incerteza ou tédio, o cérebro grita para fazer alguma coisa, qualquer coisa.
Se a carteira cai 5%, o investidor amador sente uma descarga de adrenalina. O viés de ação entra em cena. Ele sente o impulso biológico avassalador de vender, comprar outra coisa, mudar de estratégia. Acredita que o movimento vai salvar ele. O mundo corporativo inteiro é construído sobre essa ilusão de movimento. Se você senta na sua mesa e fica olhando pela janela, pensando profundamente num problema complexo, seu chefe vai passar e achar que você está à toa. Vai exigir que você mande e-mail, fale em reunião, apareça ocupado. A sociedade recompensa a aparência de esforço, raramente recompensa a geração real de valor. E o mercado financeiro ama o viés de ação. Todo o sistema foi meticulosamente desenhado para fazer você sentir que precisa fazer alguma coisa todos os dias. Corretoras, plataformas de trading, apresentadores de programa financeiro, eles não ganham quando você fica parado, ganham quando você se move, ficam ricos com as suas taxas, os seus impostos e o seu pânico, enquanto o seu capital sangra lentamente. A minha abordagem é diferente. Acredito que no jogo da riqueza, não fazer absolutamente nada é muitas vezes a ação mais brilhante e mais lucrativa que existe. Eu passo uma parte significativa da minha semana sentado em silêncio, olhando para o teto com um papel em branco na minha frente, sem computador, sem telefone tocando, só pensamento. Não forço o negócio para me manter ocupado. Fico completamente confortável, esperando meses ou anos por uma oportunidade que justifique agir com convicção total. A mídia às vezes ri. Diz que perdi o timing, que o mercado mudou, que minha abordagem ficou velha. Não deixo a impaciência da multidão ditar o meu ritmo. Gosto de pensar em mim mesmo como um jacaré na margem do rio. O jacaré não nada feito louco atrás de cada peixinho que passa. Se fizesse isso, se esgotaria e morreria de fome. O jacaré fica na lama, quase não respira. Permanece absolutamente imóvel por dias, às vezes semanas. Conserva toda a sua energia. Está esperando pela presa certa. E quando o momento de alta probabilidade chega, ele age com velocidade e convicção esmagadoras. É exatamente assim que você precisa tratar seu capital. Você não precisa tomar 20 decisões financeiras por ano. Não precisa ficar mudando de estratégia a cada notícia ruim. Se você não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos, nunca vai conseguir segurar um bom investimento durante um crash assustador. A ansiedade vai te forçar a agir e essa ação prematura vai destruir o que você construiu. Pratique a imobilidade intencional. Encontre um quarto silencioso. Deixe o celular do lado de fora. Sente com um papel em branco e uma caneta. 30 minutos fazendo absolutamente nada. Seu cérebro vai implorar para você sair, vai fabricar urgências falsas. Fique, treine seu sistema para ser confortável com o silêncio absoluto. Quem domina o quarto vazio fica imune à ansiedade destruidora de riqueza que governa a multidão. Você vira o jacaré. O quarto hábito é um que parece quase cômico na escala que eu pratico, mas não tem nada de engraçado nele, tem tudo de poderoso. Chamo de respeito sagrado pelo capital e começa com uma escolha que faço todos os dias antes de chegar ao escritório. Quando uma pessoa comum recebe um aumento de salário, a vida infla automaticamente para consumir a renda nova.
casa maior, carro financiado mais caro, restaurante mais frequente, roupa de marca. Chamam isso de aproveitar os frutos do trabalho. Acreditam que estão melhorando de vida, mas vou te dizer o que estão fazendo na realidade. Estão entrando voluntariamente numa cela e fechando a porta por dentro. Estão forjando as próprias algemas douradas. Estão trocando liberdade financeira real por uma sensação passageira de superioridade social. Pensa no peso psicológico de possuir coisas caras. Quando você compra um imóvel enorme, que não paga só a parcela, paga com o foco cognitivo. Fica preocupado com reforma, com condomínio, com IPTU, com vizinho barulhento. Quando compra um carro de luxo, fica tenso no estacionamento, suas posses começam a possuir você, drenam energia que deveria estar indo para decisões que constroem patrimônio. No mundo financeiro, isso se chama inflação de estilo de vida. É o assassino silencioso da riqueza. Garante que não importa o quanto você ganhe, você vai continuar escravo das despesas mensais. Nunca vai conseguir largar o emprego que te esgota porque precisa do salário para sustentar a ilusão de riqueza que construiu para os outros verem. Minha abordagem é diferente. Tem um hábito pequeno, quase ridículo para quem não entende, que me protege dessa doença. Todo dia útil, antes de chegar ao escritório, eu paro num lugar simples e tomo café da manhã. Às vezes gasto menos de R$5. Às vezes um pouco mais, quando estou me sentindo mais generoso comigo mesmo. As pessoas ouvem e riem. Acham que é uma excentricidade de velho, acham que sou mão de vaca. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com respeito profundo, quase religioso, pelo capital. Quando você entende de verdade a matemática dos juros compostos, a sua visão de mundo muda completamente. Você percebe que R$1 não é só um pedaço de papel, é um soldado. Cada real que você guarda é um soldado pequeno que você manda para o campo de batalha da economia. Esses soldados trabalham por você 24 horas por dia. Não dormem, não reclamam e recrutam outros soldados para o seu exército. Cada vez que você gasta dinheiro em algo que não precisa, você não está perdendo o valor nominal daquele gasto. Está matando o que aquele dinheiro seria daqui a 20 anos com juros compostos trabalhando. Está roubando da sua própria liberdade futura. Ainda moro numa casa simples. Não preciso de mansão. Mansão não me torna um investidor melhor. Só exige mais manutenção, mais energia mental, mais decisões desnecessárias. Café da manhã simples é um reset psicológico diário. Me lembra toda manhã que eu sou o dono do meu dinheiro e não o meu dinheiro o dono de mim. Mantenho o ego sob controle. Me lembra que o objetivo não é parecer rico, é ser livre. A sua missão prática para esse hábito é congelar o estilo de vida. Da próxima vez que você receber um aumento, um bônus, fechar um mês excelente, não faça nada. Não compre carro novo. Não troque de celular. Não faça viagem no cartão. Pegue 100% desse dinheiro novo e converta em capital permanente. Compre um ativo. Deixe o vizinho achar que você está passando por dificuldade. Se você conseguir segurar o ego e manter um estilo de vida simples enquanto a renda cresce, você vai construir uma fortaleza de patrimônio muito mais rápido do que parece possível hoje. Você vai comprar a sua liberdade. O quinto hábito
é o mais invisível de todos, não aparece em nenhum extrato bancário, não tem código na bolsa, mas é o que determina no longo prazo o tamanho real do patrimônio que você vai construir, porque sem ele todos os outros hábitos quebram na primeira pressão social forte. Chamo de auditoria noturna do placar interno. Olha para como a maioria das pessoas funciona hoje, completamente obcecadas com o que os outros pensam. Escolhem curso universitário baseado no que vai impressionar os pais. Compram roupa e carro baseados no que vai impressionar os colegas de trabalho. Se endividam pesado em cartão de crédito para financiar viagem de férias, só para postar foto na internet e impressionar pessoas que mal conhecem. Em psicologia, isso se chama viver pelo placar externo. É uma forma de vida exaustiva e destruidora. Quando você vive pelo placar externo, o seu valor próprio depende inteiramente do aplauso da multidão. E a multidão é inconstante. Se ela para de aplaudir, você se sente inútil. Essa fraqueza psicológica destrói mais patrimônio do que qualquer crise do mercado. As pessoas tomam decisões financeiras catastróficas porque o ego frágil não aguenta parecer pobre. Não vendem o imóvel grande quando perdem o emprego porque têm medo do que os vizinhos vão murmurar. Seguram um investimento ruim por anos porque têm orgulho demais de admitir para os amigos que erraram. Queimam capital próprio para manter uma performance falsa. Eu percebi muito cedo que se queria construir uma máquina de composição de verdade, precisava me desconectar completamente da opinião alheia sobre minhas decisões financeiras. Então, desenvolvi um hábito psicológico pequeno, uma auditoria mental que faço antes de dormir, toda noite. Fecho os olhos e faço uma pergunta simples para mim mesmo. Se o mundo nunca fosse descobrir as decisões que tomei hoje, eu ainda estaria satisfeito com elas? Se o mercado inteiro achasse que fui um idiota por comprar determinada empresa, mas eu soubesse que a matemática estava correta, eu compraria de novo? Se a resposta for não, sei que o ego tomou conta do volante. Sei que estou jogando para a plateia. Nos anos 2000, quando o Brasil vivia um período de euforia com alguns setores e ativos específicos, todo mundo em volta dizia que eu era antiquado, que o mercado tinha mudado, que ficar quieto, olhando para empresas simples que pagavam um dividendo estável, era coisa de quem tinha perdido o ritmo. Se eu estivesse vivendo pelo placar externo, a pressão teria me destruído. Teria sentido a necessidade de entrar na euforia, de parecer antenado, de comprar o que todo mundo estava comprando só para parar as críticas. Mas eu não me importava com o que diziam. Sabia que empresa sem geração de caixa real é uma ilusão matemática. Fiquei parado, deixei o mundo rir. E quando a euforia acabou, quem tinha entrado na moda voltou ao ponto de partida. Quem ficou fora atravessou intacto e ainda encontrou oportunidades do outro lado. Quando você para de se importar com o aplauso da multidão, algo fundamental muda. Você fica imune à manipulação do ambiente ao redor. Para de comprar coisas que não precisa. Para de sentir ansiedade sobre onde está na hierarquia social falsa. A mente fica clara, afiada, capaz de enxergar o que a maioria não vê. Antes de dormir essa noite, faça uma auditoria brutal da sua própria vida. Olha para o carro que você tem, para as roupas no armário, para as decisões financeiras dos últimos meses.
E pergunta com honestidade, se não houvesse ninguém para impressionar, se você fosse a última pessoa na Terra, ainda queria essas coisas, ainda tomaria essas decisões? Se a resposta for não, você está vivendo uma mentira. Está queimando tempo e capital para sustentar uma realidade que não é sua. Precisa destruir o placar externo e começar a construir pelo placar interno. Fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Guardar dinheiro em silêncio. Ler em silêncio. Construir o patrimônio em silêncio total. Vou juntar tudo agora. Falamos sobre furacões e cupins. Falamos sobre a pilha do difícil demais. Sobre a máquina de composição invisível da leitura profunda. Sobre a maestria do quarto vazio. Sobre o respeito sagrado pelo capital e sobre a auditoria noturna do placar interno. Se você olhar com atenção para esses 5 hábitos, vai perceber algo que importa muito. Nenhum deles exige inteligência excepcional. Nenhum exige família rica, conexão privilegiada ou diploma de universidade de elite. Exigem apenas uma coisa: disciplina relentless, a força psicológica de ser absolutamente entediante enquanto todo mundo ao redor está desesperado atrás de emoção. Ao longo de décadas, observando o mercado, vi milhares de pessoas brilhantes, cheias de energia e conhecimento técnico, fracassar de forma espetacular. E vi pessoas comuns, silenciosas, sem nada de extraordinário, construir patrimônio geracional. A diferença entre os dois grupos nunca foi uma ação heróica singular. Foi o acúmulo silencioso de escolhas pequenas, repetidas com consistência por muito tempo. O mundo moderno é obcecado com a ilusão do grande golpe. As pessoas esperam pelo crash perfeito para investir. Esperam pela ideia brilhante para empreender. Esperam que alguém de sucesso apareça e entregue o atalho na mão. Enquanto esperam, o relógio corre. O capital é corroído pela inflação. O foco é destruído pelo celular. Ficam paralisadas pela complexidade e cegas pelo placar externo. Perdem o jogo porque se recusam a jogar o jogo longo. Não seja a multidão. Você precisa virar o arquiteto da sua própria fundação. Amanhã de manhã, quando você acordar, não tente mudar tudo de uma vez. Isso é receita para falhar no primeiro dia. Não tente ler 300 páginas logo de cara. Escolha apenas um hábito. Jogue uma ideia complexa que você não entende na pilha do difícil demais. Sente num quarto sem celular por 10 minutos. Passe direto pelo gasto que não precisa e transfira esse dinheiro para um ativo. Faça uma vez e faça de novo no dia seguinte. E no outro, deixe os cupins positivos trabalharem por você. Deixe eles roer os obstáculos no caminho 24 horas por dia, ano após ano, década após década. Em algum ponto, o efeito de composição assume o controle. Seus hábitos pequenos vão criar uma força gravitacional tão grande que riqueza e liberdade vão simplesmente não ter outra escolha, a não ser fluir na sua direção. O jogo da riqueza não é uma corrida para a pessoa mais inteligente da sala. É uma maratona para a pessoa mais disciplinada da sala. Para de esperar o bilhete premiado, para de esperar a grande jogada. Cuida dos hábitos pequenos. É isso